foi. Boa tarde a todos. Nós somos Camila, Driele e Yasmin, graduandas no curso de nutrição na Unig. Nós estamos no 6º período e nós vamos entrevistar a nutricionista Bárbara, e ela trabalha na área de alimentação coletiva. E um dos motivos da gente trazer uma pessoa de fora do nosso corpo docente é de trazer outras opiniões, outras ideias, pessoas que estão na ativa, para poderem trazer assim mais o feedback de como está a área da nutrição na alimentação coletiva. E quem vai começar a entrevista é a Yasmin. Oi, boa noite. É um prazer ter você com a gente, obrigada. E eu queria que você começasse falando um pouco sobre você, se identificar, seu nome, para que a gente possa te conhecer melhor. Falar o tempo que você tem de formação, se você possui especialização ou não, e se sim, qual área que você tem. Boa tarde, meninas. Meu nome é Bárbara, eu me formei tem 12 anos, e de início, assim que eu me formei, eu fiz residência em saúde perinatal. Só que quando acabou a residência, eu acabei migrando para a área de alimentação coletiva, que é a área que eu estou até hoje. Então, eu já passei por empresas privadas, eu trabalhei principalmente no ramo offshore, com controle de qualidade, principalmente. E hoje eu estou no setor público, também na área de alimentação coletiva, eu trabalho num restaurante universitário. Ah, sim. E o que te levou a escolher a carreira de nutrição? Eu decidi essa profissão cedo, assim, eu lembro que eu estava na 8ª série, e foi meio que por afinidade, assim, não teve racional envolvido, digamos assim. Foi uma área que eu achei interessante, cismei com ela e fui, assim, correr atrás e ficou na minha cabeça que eu queria fazer nutrição. E fiz e, apesar dos pesares, eu estou feliz com a minha escolha. E quais são as suas áreas, né? Qual ou quais são as suas áreas de atuação e quais mudanças que você viu assim mais significativas nos últimos anos? Então, no mercado de trabalho, como eu falei, eu só trabalhei com alimentação coletiva. Nutrição clínica foi na área de materno-infantil com a residência, mas o mercado de trabalho em si foi alimentação coletiva, era uma área que eu tinha afinidade também. E você perguntou dos desafios da área? Não, qual foi as mudanças que você teve, que você reparou nos últimos anos, mais significativas dentro da área? Olha, eu acho que é uma área assim, que tem os seus desafios, e que exige, acho que principalmente a questão de experiência, eu acho que é o que a mais dificuldade assim, para você se inserir no mercado de trabalho. Mas quando você está dentro dele, eu acho que é você procurar se manter também, através de qualificação, fazendo um bom trabalho, se dedicando na área, se destacando na área que você está. E, assim, eu não sei mudanças em si na carreira, assim, eu posso dizer por mim, por exemplo, ao longo dos anos, e que foi mudando em mim, assim. Eu acho que um amadurecimento profissional muito grande e principalmente pelas experiências profissionais, assim. Eu acho que o teórico é muito importante, mas a experiência dá uma base muito importante. Sim. E qual foi o seu maior desafio quando recém-formada? Tem essa ansiedade, né, de quem está se formando, acho que na área da nutrição. Eu acho que tem muita gente se formando, então o mercado de trabalho tem a concorrência, a competitividade, tem aquela ansiedade do tipo, estou me formando e agora? Só que, assim, eu não vivi tanto isso porque eu já emendei uma coisa na outra, assim. Eu saí da graduação, já fui direto para a residência. Então, eu acho que é importante, assim, quem está na graduação já começar a ter foco, assim, no que ela quer, no que ela pretende fazer. Eu acho que isso já vai dando norte, assim, para quando você se formar, você não ficar tão perdida. Sim. E quais são os desafios, na sua visão, que o nutricionista enfrenta hoje no mercado de trabalho?
Só travou um pouquinho, você pode repetir? Quais são os desafios que o nutricionista enfrenta hoje no mercado de trabalho? Eu acho que, como eu falei um pouco, assim, essa questão de muita gente se formando, então o mercado fica cheio, só que aí que vem o diferencial, assim, né? A questão da qualificação, você ter foco no que você quer. Eu acredito que a questão da experiência profissional, como eu falei, às vezes fica difícil para você começar, assim, para você ter uma oportunidade, mas acho que hoje em dia tem até tá até mais fácil assim do que na época que eu me formei, a questão das ferramentas, do tipo, o graduando lá de nutrição, ele consegue expor suas ideias ali no Instagram, uma página do Instagram, por exemplo, assim. Eu acho que hoje em dia tem até mais ferramentas. Então, tem os desafios, mas eu acho que dá para focar e pensar no que você quer para sua carreira, qual área que você tem para seguir, assim, fica mais fácil. Ah, sim. Agora a Camila vai continuar a entrevista com você. Tá bom. Olá, Bárbara, boa tarde. Meu nome é Boa Camila. tarde. Eu gostaria de saber qual é a sua visão sobre essa carreira do nutricionista no Brasil. Assim, me parece que ela está cada vez mais reconhecida, assim. Tem a área da clínica, né, que eu não tenho vivência prática, na área da alimentação coletiva também, que o nutricionista é fundamental. Me parece que saúde está sendo mais considerado hoje em dia, então, e o nutricionista ele é um profissional da saúde, então eu vejo como uma carreira promissora que vem crescendo, sim, acho que principalmente por esse reconhecimento assim, das pessoas. Entendi. E quais seriam as suas orientações para ter uma carreira promissora e de destaque no mercado de trabalho? Também vem um pouco assim, do que eu já comentei. Eu acho que tem a dificuldade de você se inserir, então você tem que ter diferenciais, tem que ter qualificação. Eu tenho exemplo, por exemplo, na parte quando eu trabalhei no home office shop, se você tivesse uma língua inglesa, por exemplo, no seu currículo, você já ia ter um diferencial. Então, você vê a área que você quer e quais os diferenciais e seguir, focar no que você quer mesmo. Uhum. Nós encerramos agora as perguntas do primeiro bloco, que foram umas perguntas mais gerais. E agora vamos iniciar com as perguntas referentes à sua área. Nós sabemos que o nutricionista é o maior responsável pelo funcionamento de uma UAN. Cabe a ele planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar os serviços de alimentação coletiva. Para você, no dia a dia de uma nutricionista nessa área de alimentação coletiva, qual dessas atribuições é a mais desafiadora e por quê? Para mim, o mais desafiador dentro de um UAN é o relacionamento interpessoal, assim, com a sua equipe. Porque geralmente você, como nutricionista, você vai gerenciar uma equipe, assim. Então, o mais desafiador é lidar com essas pessoas para você chegar a um bom trabalho. Então, de repente, dentro das etapas que você citou, supervisão, direção, né, o gerenciamento em si de pessoas, assim. Eu acho que é o mais desafiador dentro de um ano. Entendi. E em relação à orientação e ao treinamento da equipe que trabalha na UAN, como costuma ser a aderência dos colaboradores aos ensinamentos passados durante o treinamento? Eu tenho uma sensação, assim, até pelos últimos treinamentos que eu fiz, que a maioria sabe das coisas, assim, teoricamente. A maioria já teve milhões de treinamentos em boas práticas, mas o diferencial acho que assim, a cultura da segurança de alimentos, assim, é um assunto que deveria ser mais priorizado. O que ela leva, assim, de importante, como que ela leva aquele conhecimento para a prática, se ela leva ou não, se ela acha aquilo importante ou não, se ela entende o motivo daquelas coisas, porque eu acho que, me parece que o teórico, a maioria já sabe de cor, assim. Mas como eu falei, os desafios de lidar com a equipe, assim. Entendi. Compete ao nutricionista de uma UAN a fiscalização da unidade, como, por exemplo, a luz, os equipamentos, utensílios,
possíveis rachaduras no piso e na parede. Como funciona essa fiscalização na sua unidade? E quando detectada alguma irregularidade, você encontra facilidade para solucionar? A gente tem desafios, assim, por exemplo, como eu falei, eu trabalhei na área privada e agora eu estou no setor público, assim. Aí no setor público a gente já encontra desafios diferentes, mas que envolvem, por exemplo, essa questão estrutural, principalmente questão de verba, questões burocráticas, assim, o andamento das coisas. Quando eu estava num serviço privado, tem as questões de, tipo, uma das coisas principais para uma empresa é o lucro, assim, então, questões de gastos, o custo, quanto isso vai ser importante. Então, a gente, como nutricionista, vai encarar desafios, assim, nesse sentido, dependente do setor que você tiver. Então, hoje em dia, no setor público, eu tenho essas dificuldades, assim, da morosidade dos processos, de questão de verba, que não é, assim, tão simples. Então, sigo tendo desafios, assim, nessa área. É bem complicado mesmo essa parte. Acho que é um grande Agora, desafio, né? uhum. Agora a Adriele vai continuar com a entrevista. Mais uma vez, boa tarde. Eu vou continuar com as perguntas específicas, tá? Bárbara, lá na unidade onde você trabalha, qual é o público-alvo? E esse público, ele necessita de alguma dietoterapia específica, como, por exemplo, é um grupo celíaco, é um grupo cardíaco, ou vocês já podem trabalhar com uma dieta mais, assim, livre? Então, a gente atende lá, é uma universidade, né? A gente atende alunos e funcionários, assim, sendo o principal público os alunos. Mas, como eu tinha te falado também, a gente tem por volta de 7.000 refeições diárias, e a gente tem até caindo na pergunta, né, da Camila, da questão da estrutura, a gente tem uma estrutura que não atende especificidades, assim. Então, a gente tem um cardápio padrão, assim, no geral. Então, a gente não tem como atender especificidades. É um público muito grande, uma estrutura que não atende, assim. Então, é um cardápio geral mesmo. Sim. A pergunta agora, ela já até foi respondida algumas vezes, mas eu vou fazer. Qual a classificação do porte da unidade que você trabalha e se ela tem fins lucrativos? São 7.000 refeições diárias por volta dele, né? Isso varia. Então, é de grande porte, e a gente não tem fins lucrativos. Como eu falei, é uma universidade pública e que visa atender os alunos e os funcionários da instituição. Então, não tem fins lucrativos. Ah, sim. E sobre o planejamento, assim, da unidade onde você trabalha, é preciso algum planejamento diferenciado, maior, como, por exemplo, vocês pegam esses alimentos prontos e vocês transportam para alguma outra localidade, ou vocês servem ele ali mesmo, e se precisa de alguma outra planejamento, qual é? Então, a gente tem mais de um campus, né? Tem o campus, o restaurante central, que é onde a gente distribui, né, lá mesmo, na própria unidade, que é a maior parte do volume de refeições. Só que a gente tem campos, outros campos também, que a gente tem essa cozinha central e a gente precisa mandar já o alimento pronto para essas outras unidades. E aí a gente usa caixas isotérmicas, né, para manter a temperatura. E o principal aí é o controle de temperatura. Então, a gente segue legislação e a gente tem que aferir essa temperatura antes de envasar, né? Que a gente coloca os alimentos em cubas e depois dentro dessa caixa. E aí eles são transportados até as unidades. E tem que ter um controle também quando chega lá na unidade, para ver se essa temperatura ela está dentro da recomendação. Sim. E como é feita a distribuição dos alimentos no balcão? E como é a forma do público se servir? A gente tem uma cafeteria mista, né? Porque normalmente a gente só porciona a proteína, a copeira ela porciona para os alunos, e todas as outras preparações os alunos que se servem.
Ah, Aí sim. só tem algumas especificidades, por exemplo, uma guarnição que tem uma saída muito grande e a gente precisa botar a copeira para servir. Mas normalmente é assim que funciona. Entendi. E como que é feito o armazenamento dos alimentos nessa unidade? Assim, lá no pré-preparo, antes do pré-preparo. A gente recebe as mercadorias lá nessa unidade central e a gente tem os estoques, dependendo dos gêneros, né? Tem o estoque seco e tem para os produtos perecíveis, as câmaras refrigeradas, as câmaras em temperatura de congelamento, para poder a gente ter um estoque lá na mesma unidade, mesmo que a gente produza as refeições. Ah, sim. E agora a última pergunta eu vou ler aqui. De acordo com o artigo 2º da Resolução 599 de 2018, que diz que a atuação do nutricionista deve ser pautada na defesa do direito à saúde e no direito humano à alimentação adequada e à da segurança alimentar dos indivíduos em coletividades. Então, Bárbara, sabendo que o maior compromisso de um nutricionista é a promoção de saúde e o incentivo aos bons hábitos alimentares, sendo esse o maior objetivo profissional, como que vocês procuram promover essa conscientização lá na unidade de vocês? Porque eu creio que a responsabilidade de vocês não é ali de apenas ofertar aquele alimento, mas de fazer com que as pessoas se conscientizem que através da alimentação nós estamos adquirindo saúde também, né? Então, vocês têm alguma forma de conscientizar essas pessoas para que elas levem para suas casas também esses conhecimentos? Assim, primeiro que acho que as principais ferramentas que a gente usa hoje em dia é, primeiro, o cardápio, assim, que ele vai ser elaborado de acordo com as recomendações para uma alimentação saudável, né? E também eu acho que ofertar uma alimentação saudável também diz respeito a ofertar uma alimentação segura, assim, do ponto de vista sanitário, por exemplo. Então, a gente tem todo um controle de qualidade para fornecer uma alimentação segura nesse sentido. Mas a questão, assim, de ações de educação nutricional, a gente não é muito forte, assim, hoje em dia. A gente tem uma página no Instagram que serve também como uma ferramenta, através dos posts, né, para a educação nutricional. Mas, fora isso, assim, atualmente a gente não tem, pelo menos por enquanto, outras ações, não. Assim, não é tão forte assim. Entendi. Mais uma vez, obrigada por ter concedido a gente essa entrevista. Eu, assim, do ponto de vista de aluna, achei muito esclarecedor, não sei a opinião das meninas. Sim, foi muito bom. Muito obrigada, de verdade. Muito bom mesmo. Muito obrigada, Tomara que vocês Bárbara. tirem nota boa lá. Ouviu, Camila? A gente precisa de nota boa. Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Mais uma vez, muito Tá bom. obrigada. Só um Nada. momento.